E aí, gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim. Eu sou o Sr. K e no vídeo de hoje estaremos fazendo análise do jogo A Bug's Life, mais conhecido aqui no nosso país como Vida de Inseto. Depois do estrondoso sucesso que Toy Story fez nos cinemas, é claro que a Disney e a Pixar não iriam parar por aí. E em 98 chega aos cinemas de todo mundo Vida de Inseto, que também fez grande sucesso. E como a Disney também não ia perder a oportunidade, lançou o jogo. Em 1998 é lançado o jogo A Bug's Life, conhecido no Brasil como Vida de Inseto. Ele foi lançado para as plataformas PC, PlayStation 1, Game Boy Color e Nintendo 64. Eu não vou estar falando da versão do Game Boy Color, porque é um jogo totalmente diferente, então eu posso fazer essa análise em um outro vídeo. Ele também teve uma versão cancelada para o Game.com, para o Sega Saturn e para o Dreamcast. Ele foi lançado em 98 nos Estados Unidos, na América do Norte, e chegou em janeiro de 99 na Europa. Eles vêm, comem e vão embora. Eles vêm, comem e vão embora. Eles vêm, comem e vão embora. É assim que as coisas devem funcionar. O sol faz a comida crescer, as formigas colhem a comida, os gafanhotos comem a comida. Neste mundo é inseto comendo inseto. Vamos mandar alguém para pedir ajuda. Por que eu não tive essa ideia? Claro, porque é suicida. Dos criadores de Toy Story, a cavalaria chegou! chega um épico de proporções minúsculas. Tará! Juju, quer conhecer o inseto de verdade? Então, só porque eu sou uma joaninha, eu tenho que ser mulher? A joaninha é homem! Walt Disney Pictures apresenta Estão achando que é brincadeira? Ei, vão! um filme da Pixar Animation Studios. Que lindo! Vamos acabar com ele! Breve. Vida de Inseto. Salve-se quem puder! Bom, enquanto a história do jogo, o enredo, o próprio trailer já conta todo o enredo. A chamada Ilha da Formiga, as formigas coletam alimentos, sementes e pequenas frutas e grãos para os gafanhotos, comandados pelo malvado Hopper, que de tempo em tempo vem até a ilha para levar uma parte da colheita das formigas. E Flick, com uma invenção, uma máquina de colher grãos e sementes, acaba destruindo toda a colheita que as formigas tinham feito. E agora, para não serem mortos, ele decide sair do bando e ir até a cidade grande dos insetos e contratar verdadeiros guerreiros para que tragam justiça à Ilha da Formiga. Eu procuro grandes insetos guerreiros. Afastai-vos, moscas! Somos os maiores guerreiros da floresta de Insetwood! São esses aí! O problema é que ele se engana e, em vez de trazer verdadeiros guerreiros, ele traz insetos que acabaram de ser demitidos da trupe de um circo. Muito bem, pessoal, o jogo começa com uma fase tutorial, que se a gente contar com ela, o jogo fica num total de 16 estágios ou 16 fases. Essa fase tutorial, ela explica passo a passo o que a gente deve fazer. Fica uma formiga professor que também tem no filme explicando o que a gente deve fazer com as sementes, com as sementes que a gente deve colher. Por exemplo, o nome Flick, que deve colher em todos os estágios, né? Aquela ideia que surgiu ou ficou bem famosa desde os jogos de Donkey Kong do Super Nintendo. E é uma fase simples, praticamente não tem como você morrer ou perder, sofrer algum dano nessa primeira fase. É uma fase que mostra a você como vai ser a jogabilidade do jogo. E bom, e falando da jogabilidade, ele tem bons gráficos para a época. É um jogo em 3D com alguns elementos pré-renderizados, como algumas sementes, enfim. Mas o jogo é quase todo em 3D, a ambientação é tudo em 3D. Tem algum problema com o delay. Às vezes o movimento demora muito a sair, fica um movimento lento, e isso atrapalha algumas vezes a jogabilidade quando você está enfrentando algum inimigo
algum pulo que você vai dar e tem aquele momento de delay, você acaba caindo, não efetua o pulo como era para efetuar, isso atrapalha um pouco. Alguns estágios também tiveram cenários um pouco vazios. Se você já assistiu o filme, a parte que ele vai até a cidade, você vê que é um cenário muito rico no filme, vários insetos, e o jogo não tem aquele vazio tremendo, mas devido ao que aparece no filme, eu acredito que faltou aparecer mais alguma coisa. Faltou aparecer mais personagens, mais outros insetos que tem no filme. Ele tem uma boa física. O jogo tem uma boa física, porque Flick não pode correr e pular quando ele pega algum objeto. E alguns jogos isso não é tão levado a sério, mas isso aqui, apesar de ser um jogo mais infantil, foi bem levado a sério. A física do jogo é boa. Algumas sementes são fixas no chão e você não pode tirar elas do chão de jeito nenhum. Bem diferente a física desse jogo com a física do jogo da Arca de Noé. Tem vários vídeos durante o jogo, as cutscenes são baseadas, todas tiradas do próprio filme. E isso para a época era muito legal, até porque a gente estava acostumado com jogos de cartucho que o máximo que a gente tinha era fotos do filme ou do desenho com frases embaixo. E a versão de PlayStation tinha as cutscenes que eram tiradas do próprio filme. A versão do Nintendo 64 não pôde ter isso porque devido ao jeito que o jogo era, que era em cartucho, não era em mídia de CD. Mas a jogabilidade é a mesma, o jogo é o mesmo, com algumas diferenças, como os primeiros estágios, que a versão do Play 1 você vê várias pedras no chão. A versão do Nintendo 64 ela é mais limpa dessas pedras. A versão do PlayStation ela tem mais aqueles polígonos, né, aquelas coisas quadriculadas. E a versão do Nintendo 64 ela é mais polida nisso aí. Muitos dizem que chamam de borrão, mas ela acaba ficando mais limpa em alguns aspectos, enquanto a versão do Play 1. Mas o jogo é o mesmo, a jogabilidade é a mesma. A gente tem que coletar frutas, a gente pode coletar uns tokens com cores diferentes que modificam o poder da fruta que a gente joga. A gente começa jogando a berry vermelha e ela é muito fraca, ela não mata todos os inimigos. Tem certos inimigos que só são mortos com algum tipo de... A berry tem que mudar de cor, você tem que pegar um token com a fruta de outra cor para poder atirar. Por exemplo, nós temos a token verde que persegue o inimigo, por mais longe que ele esteja, como se for ele vai teleguiado. O jogo é um pouco desafiador, porque eles têm muitos itens a coletar e que dão bônus e vidas extras. Você pode terminar o jogo, concluir o jogo sem completar 100%, mas você vai faltar de ver alguns vídeos, algumas cutscenes que são tiradas do jogo ou do filme, e alguns estágios bônus rápidos e simples. Mas isso garante com que a gente, depois de terminar o jogo, queira jogar mais uma vez para completar o 100% se a gente não conseguir fazer o 100% a primeira vez. Tem esse desafio. Todos os estágios são baseados no filme, embora a ordem do jogo não é a mesma do filme. Isso aqui eu acho um ponto negativo, além do delay, que para mim é um ponto muito negativo, que atrapalha muitas vezes, principalmente no estágio que a pessoa está enfrentando o pássaro, fica complicado às vezes. Mas enfim, as cutscenes que aparecem na versão do PlayStation são todas tiradas do filme, mas só que elas não estão na mesma ordem do filme. Tem certos inimigos que se enfrentam no final do filme que aparecem no começo do jogo. Então as cutscenes não estão na ordem cronológica do filme. Eu achei isso... A maioria estão, mas algumas ficaram fora. Eu não achei isso legal. Outro ponto negativo do jogo é a câmera, que atrapalha. Muitas vezes a câmera atrapalha, além do delay. Muitas vezes a câmera se posiciona da maneira errada e fica no pior ângulo que você tem para poder dar um salto. Pular num tipo de cipó, pegar alguma coisa, a câmera às vezes atrapalha. Nada que impeça você de concluir alguma fase, mas vai tirar um pouquinho do seu tempo. Não sei se posso considerar um ponto negativo a trilha sonora, mas não tem nenhuma música que fica na cabeça da gente. Tirando a música do menu do jogo, as músicas dos estágios não marcam tanto como outros jogos mais antigos como Sonic, Mario, Top Gear, que tem a trilha sonora na cabeça de todo mundo que jogou o jogo. Então pecou também nessa área da trilha sonora, que não marca tanto. Não é uma trilha sonora ruim, mas não deixa não marca a nossa cabeça, a gente não fica
associando essa música ao jogo. É um jogo que passa despercebido pelas músicas. Um outro ponto negativo é que os inimigos, depois de serem destruídos, eles voltam a aparecer. Na verdade não é bem um ponto negativo, porque você pode destruir eles completamente. Para isso é necessário você conquistar a máquina que colhe sementes do Flick, ou então você conseguir o token dourado para poder atirar as berries douradas, e essas eliminam 100% os inimigos não voltam a aparecer. Só que às vezes, quando você está jogando a primeira vez sem ter lido o manual do jogo, ou se ter lido alguma coisa falando do jogo, você enfrenta problemas com isso, porque você acaba de matar uma aranha, acaba de matar uma mosca e ela volta a lhe atacar de novo. Com um certo tempo elas aparecem. Elas só são totalmente extintas se você destruir ela com a máquina de Flick ou com as berries douradas. Enquanto aos pulos, ele pula, ele ataca com pulo e ele também ataca com a bunda, né? Tudo a ver com a formiga. Em vez de usar a presa para atacar, ela ataca com a bunda. Mas enfim, coisa do jogo. Não, nada a ver, irmão. E você destrói também inimigos com esse tipo de ataque. Tem alguns diferenciais em estágios. Tem estágios que você vai enfrentar, você está fugindo da ave, do pássaro, e você tem que pegar alguns dentes de leão, que é uma espécie de planta. E você tem que estar fugindo, sempre procurando um tipo de flor que faz com que você continue flutuando até certo ponto. E isso é legal, tem a ver com o filme, só que às vezes pode ser um pouco complicado passar dessas fases a primeira vez. Você enfrenta inimigos do filme, enfrenta até inimigos que não são inimigos no filme, como o irmão de Hopper, que ninguém enfrenta ele no filme, e no jogo tem um estágio que você tem que derrotá-lo. Outro ponto negativo é que para conquistar o 100%, você tem que pegar toda a palavra Flick em todos os estágios, as 4 letras do nome Flick. Você tem que pegar todas as sementes, que são 50, e matar todos os inimigos do jogo permanentemente. E até isso aí não é um ponto negativo, mas os estágios em que você vai enfrentar algum chefe, se você mata o chefe primeiro, antes de colher todas as sementes, antes de pegar o nome, você passa de estágio sem completar o 100%. Então eu acho que deveria, mesmo você matando o inimigo, mesmo matando o chefe, deveria ter tempo para você enfrentar, pegar todas as sementes e o nome antes de finalizar o estágio. Então, se você for no estágio que tem o chefe, algum chefe para você destruir, antes de destruir o chefe, se você quiser obter o 100% daquele estágio, você tem que coletar tudo do estágio antes de destruir o chefe. Bom, e o que é que podemos dizer da recepção desse jogo? A recepção do jogo foi mista. Alguns a maioria colocou o jogo entre médio e ruim. Eu não sou tão crítico, eu não sou tão chato assim de dizer que o jogo é ruim. Eu vi aí pessoas que deram nota 4 pro jogo. Eu acho uma nota muito baixa para um jogo. Na verdade, esse jogo não é um jogo tão ruim. Na verdade, ele não é um jogo ruim. Ele é um jogo de mediano, vamos dizer o que, bonzinho. Eu daria um 6,5 ou um 7 a ele, de 0 a 10. Mas para quem gosta de plataforma, temos que lembrar que esse jogo também foi produzido para ou fãs do filme, ou principalmente crianças, já que ele é muito colorido, tem esse negocinho, não tem violência, não tem sangue, tal. Mas vendo o que a Disney fez com jogos como Toy Story 2 e principalmente Tarzan e Atlantis para o PlayStation 1, era um jogo que eu esperava mais quando eu joguei. Eu sei que ele foi produzido antes do jogo Atlantis, mas mesmo assim eu esperava mais do jogo e pensava que fosse um jogo melhor. Se você já jogou Tarzan ou já jogou Atlantis, você vê a fluidez do jogo, a rapidez dos movimentos, não tem problema tanto de câmera. A câmera nos jogos de Tarzan e no Atlantis não lhe atrapalha, entre outros jogos da Disney. E eu pensei que esse jogo fosse melhor. Mas se você tem um Play 1 e tem curiosidade de saber, você nunca o jogou, você tem curiosidade para jogá-lo, e se você tem o emulador da vida, que em quase todo canto é fácil de você conseguir um emulador, é um jogo que vale a pena. Vale a pena, é um jogo que agradou muita gente na época. Eu também não sou tão rancoroso como alguns críticos
de games que botam esse jogo lá embaixo. Eu não acho esse jogo tão ruim assim. É um jogo mediano para legalzinho. Eu já disse aqui que eu dou de 6 a 7 nele. É um jogo divertido, vale a pena jogar. Se você é fã da Disney, se você gostou do filme, vale a pena você jogar. Como eu disse, tem esses desafios nos estágios para completar o 100%. Muitas vezes você conclui o jogo, mas não conclui no 100%. Você tem a chance de poder jogar mais uma vez. Você tem um motivo para jogá-lo mais uma vez até conseguir tudo. E ele também teve uma versão não autorizada lançada para o Mega Drive, que eu vou falar desse jogo em outro vídeo. Hoje eu me ati só a versão do PlayStation, do Nintendo 64 do PC, que foi uma versão só, né? Eu vou deixar para falar da versão do Game Boy Color e a versão do Mega Drive, que não é uma versão autorizada, mas quem sabe você que está vendo o vídeo, muita gente jogou esse jogo, já que o Mega Drive ainda faz sucesso no nosso país. Então é isso aí. Se você jogou, se você acha que eu esqueci de falar alguma coisa, se você tem algo mais a dizer sobre o jogo, comenta aí. Nós precisamos do seu incentivo. Nos ajude. Comente, se inscreva, favorite se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Eu sou da família real e ainda nem sei voar. Sou muito pequena. Ah, ser pequena não é tão ruim. Ah, é sim. Não, não é. É sim, senhor. Não é. Sim, senhor. Não é, Sim, não senhor, é, sim, não senhor, é, sim, não é, senhor. não é, não... Ah, uma semente, uma semente. Achei. Finja que é uma semente. É uma pedra. Tá, eu sei que é uma pedra, mas vamos só fingir por um minuto que é uma semente, tá? Vamos tentar imaginar. Olha essa árvore. Tudo que formou essa árvore enorme já estava dentro dessa sementinha pequenininha. Ela só precisou de um tempinho, um pouquinho de sol e chuva e... voilá! Essa pedra vai virar uma árvore. A semente tem que colaborar, tá? Pode até achar que não pode fazer muita coisa agora, mas isso é porque ainda não é uma árvore. Só precisa ter paciência. Ainda é uma semente. Mas é uma pedra. Eu sei que é uma pedra! Acha que eu não sei o que é uma pedra? Quando eu vejo uma pedra, eu já dei muita volta em pedra! Você é uma figura, mas eu gosto.